Olá pessoal, aqui é o professor Ângelo de novo. Então, conforme combinado, essa aula de nivelamento, né, é a aula 2, a gente vai fazer a correção da atividade da aula anterior, tudo bem? Então, o exercício era esse, para a gente preencher a tabela com a fração irredutível, número decimal, tudo isso a partir daquelas porcentagens. Então, vamos dar uma olhada. Então, a primeira ali era 10%. Então, a fração 10 sobre 100. 20%, 20 sobre 100. 50%, 50 sobre 100. 100%, né? 100 sobre 100. 120%, 120 sobre 100. 5%, 5 sobre 100. Aí eu venho aqui, para tornar a fração irredutível, a gente vai simplificando ela, né? A primeira aqui, ó, eu corto os zeros. 1/10. Lembra da aula passada que eu falei que quando chega no 1, acabou a simplificação, não dá mais para fazer, né? Então já chegamos na irredutível. Agora a segunda aqui, olha, eu cortei os zeros também, porém, pessoal, 2 sobre 10 é número par dá para dividir por 2, isso é certeza. Então a gente vem aqui e simplifica por 2. E olha que beleza, 1/5. Toda vez que você vê a fração 1/10, já lembra de 10%. Toda vez que vê 1/5, já lembra de 20%, tá bom? A próxima, 50%, 50 centésimos. Ó, cortei os zeros. Sobrou 5 sobre 10. Beleza, 5 sobre 10. Tabuadinha de quem? Tabuadinha do 5. Então a gente vai simplificar aqui por 5. Minha fração é irredutível, então é 1/2. Lembre-se, 50% é sempre metade. O que a fração 1/2 é? Metade de 1. Então lembre, façam sempre essa associação. Aqui olha que diferente. 100%, lembra que o 100, né, a porcentagem é dividir por 100? Então quando eu divido 100 por 100, o meu resultado sempre será 1. Então olha a minha fração irredutível. Fica 1 sobre 1. 1 sobre 1 é igual a 1. O 100% a gente fala que é o inteiro, tá? É o todo, é tudo, beleza? Aqui, 120 sobre 100, ó, cortei os zeros, sobrou 12 sobre 10. 12 e 10. Tem problema o número de cima ser maior? Não. Ele indica que é um pouquinho mais do que o todo, tá? Pode ser 2, 3 vezes, ou 1,5 vezes, mas é mais do que o inteiro, é mais que o todo. Então eu vou aqui simplificar por 2, porque 12 e 10 são números pares, e eu cheguei a 6/5. Pessoal, o 6 só dá para dividir por 1, por 2, por 3 e pelo próprio 6, e o 5 é o número primo, então só dá para dividir por 1 e por 5. Não tem divisores em comum, então acabou ali, 6/5. Beleza? E o último, 5%, não tem nada para cortar, então eu já vou simplificar direto, ó. O 5 só divide por 5 e 1, né, número primo, e o 100, como todo número terminado por 0, dá para dividir e ser garantido por 5. Tá? Terminou em 0, dá para dividir por 5. Dividir. 5 dividido por 5 é 1. 100 divididos por 5 é 20. Tá? E o número decimal ficou, então, 0,10. Esse é o mais fácil de fazer, né? 0,20, 0,50 ou 0,5, tá? Também dá para colocar aqui de repente, ó. É a mesma coisa. 100% é 1, né? Não é 1,0, não precisa colocar 1,0. Coloca 1 e tá bom. O próximo ali, ó, 120%. Então, 120, como ele é maior que o 100, a nossa divisão vai ficar assim, ó, 0,20. E o último, 0,05. Tá bom? Então, tá feita a correção. Então, vamos entrar na aula. Então, a aula é o seguinte. A gente vai falar hoje, né, o nivelamento 2. Nem precisava aqui. Mas vamos lá. A gente vai trabalhar com o cálculo da porcentagem. Não é a mesma coisa que a gente fez ali.
A gente só representou a porcentagem de diferentes formas. Agora a gente vai entrar no cálculo, tá? Para calcular a porcentagem, a gente tem vários recursos, né? A gente pode usar, por exemplo, a regra de 3, cálculo proporcional, multiplicação por decimal e outras ideias que aparecerem, tá? Eu vou trabalhar especificamente esses 3. Aí, num futuro próximo, você pode escolher qualquer um dos caminhos, tudo bem? Mas hoje, olha lá, vamos pensar aqui. Como determinar quanto é 20% de R$400? Por exemplo, viu um produto na vitrine de uma loja, está falando que tem desconto de 20%. Quanto em reais que vai tirar desse produto? Olha só, para responder isso, hoje a gente vai trabalhar com a regra de 3. Regra de 3 é muito simples. Primeiramente, como a gente vai organizar a regra de 3? Então você vem aqui, não está falando de dinheiro? Então eu vou montar aqui o símbolo do nosso dinheiro. O símbolo do real é esse, certo? Concordam comigo? E vou montar o símbolo da porcentagem. E eu vou dividir esse espaço. Essa divisão aqui, nem sempre eu preciso fazer, mas o conceito geral da regra de 3 está relacionado a esse espaço, tá? Eu sempre vou ter duas colunas. No caso, eu tenho uma coluna para o dinheiro e uma para a porcentagem. Se eu estivesse falando de cavalo, eu tenho uma coluna para cavalo e uma para porcentagem. Se eu estivesse falando de laranja, eu teria uma coluna para a laranja, outra para a porcentagem. Então veja bem, todo o meu dinheiro, tudo que eu falei ali, a quantia total é 400. Então eu venho aqui na coluna do dinheiro e coloco 400. Como é o total do meu dinheiro, ou seja, é quanto o produto de repente custa ou quanto de dinheiro eu tenho, ele sempre vai ser 100%. Lembre-se, o todo é sempre 100%. Beleza? Então esse R$400 é o meu todo. Então ele é o meu 100%. Eu quero determinar o quê? Quanto é 20%. Não é quanto é R$20, quanto é 20%. Então eu vou pegar este 20, ele não é dinheiro, ele é porcentagem, então ele vem na coluna, ó, da porcentagem. Confere? Então isso é uma regra de 3, porque eu tenho aqui 1, 2, 3 valores, certo? E aquele espaço que ficou em branco? Nele a gente vai usar uma letra para representar o valor desconhecido, né? A famosa incógnita. Pode ser o X, pode ser um J, pode ser um R, pode ser um T, tanto faz, tá? Desde que seja uma letra para representar esse valor desconhecido. Coloquei o X. Tá bonito, tá o X aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar, ó, cruzado. Então eu faço aqui. Sempre vou resolver uma regra de 3 relacionada à porcentagem multiplicando cruzado, porque elas são grandezas diretamente proporcionais, tá? A gente vai falar isso mais para frente, mas ó, regra de 3 simples, tá? Diretamente proporcional. Começando a multiplicação pela letra, ó. 100 vezes x é 100x. 400 vezes 20 é 8.000. Isso aqui vai virar uma equação. Toda equação, ela depende, né, da igualdade, além da letra. Então, está falando que esse lado vale 100x, que é igual a 8.000. Confere? Beleza? Então, como é que a gente vai resolver isso? O certo é eu passar esse 100 dividindo. Mas olha só, o 100 tem 2 zeros. Aqui também tem 2 zeros para cortar, né? Tem 3, na verdade, mas eu vou cortar só 2. Olha só. Eu venho aqui e tiro um zero, tirei um zero. Os zeros da unidade. Agora eu venho aqui e tiro os zeros da dezena. O que sobrou para mim? Sobrou 80. Então, 20% de R$400 é R$80. Beleza? Então, bora lá fazer os exercícios.